Bem-vindos e bem-vindas ao Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi pessoal, tudo bem? Na semana passada eu falei sobre as comidas dos jagunços durante suas perambulações pelo Grande Sertão. Hoje eu vou falar das bebidas, tá? O que eles bebiam enquanto estavam aí nas suas aventuras. Claro que a primeira bebida mais primordial era a água, né? Bebiam água dos córregos, dos rios, de poço. E a água mais valorizada, a água vista como mais pura e quase que com caráter mágico, é a água de vereda, que é um sinônimo de frescor e de pureza, porque na verdade a vereda é um símbolo da vida. A gente já viu logo no primeiro programa que o símbolo matriz do livro é a oposição entre o Grande Sertão, de um lado a secura do Grande Sertão, que também é uma secura existencial, e as poucas veredas, que simbolizam a água e também a vida, simbolizam a possibilidade da gente encontrar sentido para a nossa existência. Então, beber água de vereda é simplesmente o máximo. E isso aparece numa passagem, quando o Riobaldo já é chefe, em que eles estão na beira de uma vereda pagã, ou seja, de uma vereda que não tinha nome, né? Não tinha sido ainda batizada com um nome. E de madrugada, Riobaldo vai beber um gole d'água e ele pensa. E o que pensei? Que aquela água de vereda sempre tinha permanecido ali, permeio as touças de sassafrás e os buritis dos ventos. Então, é como se fosse uma água que está num lugar muito especial, uma água totalmente diferente da água que simplesmente se pega no rio e se bebe. Em oposição a essa água, digamos, mais sagrada da vereda, a gente tem a água que o Hermógenes oferece ao Riobaldo quando da sua primeira batalha, do batismo de fogo de Riobaldo. Hermógenes, para desespero de Riobaldo, chama Riobaldo para participar da batalha ao seu lado. E Riobaldo fica numa situação muito difícil, em que ao mesmo tempo ele sente que ele depende do Hermógenes para sobreviver, e ele fica, né, ali um pouco se sentindo protegido pelo Hermógenes, e ele tem aquela ojeriza, ele tem aquele desgosto, né, aquela rejeição total ao Hermógenes, que ele vê como um ser quase que demoníaco. E ele jura para si mesmo que ele não vai aceitar nada do Hermógenes, não vai aceitar água, não vai aceitar comida de jeito nenhum, né? Mas tem uma hora que o Hermógenes oferece uma água para ele. E o Riobaldo aceita, porque na verdade ele já estava dependendo tanto do Hermógenes. E essa água do Hermógenes é uma água que ele chama de competente. Ele diz: "Mano velho, bebe que esta é competente." Ele riu. "O que estava me dando na cabacinha," diz o Riobaldo, "era água com cachaça, né?" A gente vai ver que a cachaça ela pode ter um sentido meio que demoníaco, né? A gente vai ver mais à frente, quando o Riobaldo estiver se preparando para fazer o pacto com o diabo, qual o papel que é exercido pela cachaça. Bom, saindo dessa situação desesperadora, vamos para o momento maravilhoso que Riobaldo encontra com a Nhorinhá, com a meretriz Nhorinhá, que convida ele para entrar, né? E ele diz: "Então eu entrei, tomei um café coado por mão de mulher, tomei refresco, limonada de pera do campo." Né? Além do café coado por mão de mulher, a pera do campo é uma fruta típica do Cerrado, uma fruta nativa do Cerrado. Né? Ela parece mesmo uma pera. É como se faz refresco dela, semelhante ao refresco que se faz do limão. Por isso ele diz uma limonada de pera do campo. Né? Mas aí ele toma um suco, né? Uma coisa, uma
uma iguaria, uma coisa muito especial na situação que eles estavam. Outra iguaria é o caldo de cana, que aparece uma vez no livro, também numa situação muito positiva, quando o Riobaldo fala com o doutor para ele conhecer, né, o compadre meu Quelemem, né, um homem que tinha ajudado muito o Riobaldo a entender a sua vida. Um homem que era religioso, né, e kardecista, provavelmente um pequeno agricultor. E ele diz: o senhor vá lá na Jujutã, vá agora, mês de junho. Estrela d'alva sai às 3 horas, madrugada boa gelada. É tempo da cana. O senhor bebe uma cuia de garapa e dá a ele lembranças minhas, né? É a doçura aí de encontrar o grande amigo, né? E também o caldo de cana que aparece. Bom, o Zé Bebelo, o grande chefe das tropas do governo, que pretendia acabar com a jagunçada e, no final das contas, acabou virando chefe de jagunço, né? O Zé Bebelo gostava de beber no coité, na cuia, o chá de congonha bem quente, bem a cara do Zé Bebelo, né? Esse chá de congonha que é anti-inflamatório, diurético e calmante. Sobretudo calmante, que o Zé Bebelo era muito, muito, muito nervoso, muito elétrico. E há outras situações em que se bebe chá. Riobaldo está muito triste, né? Pela maneira com que os homens tratavam as meretrizes, pela ausência de Diadorim naquele momento, que estava se curando de um ferimento e estava longe, né? E ele se sente mal. E aí o cozinheiro do bando, o Paspe, prepara para ele 3 chás, né? Ele acha que é do fígado, mas não coloca a mão assim para ter certeza, que é o chá de macela, o chá de erva doce e o chá de lógina, né? Num outro momento que o Riobaldo também não está passando muito bem, o Riobaldo tem muita reação psicossomática. Ele fica com dor de cabeça, ele fica com dor de fígado, a boca dele amarga, ele tem muito esse tipo de reação nas situações difíceis. Então, nesse momento, quando eles estavam num lugar chamado Coruja, né, um lugar não muito agradável, o Riobaldo diz assim: o que me coçava, que nem se eu tivesse provado lombo de capivara no cio. Tá? A ser o fígado que me doía, mas não me certifiquei. Né? Raimundo Lé cozinhou para mim um chá de urumbeba. Urumbeba, na verdade, é um mandacaru. Então, que interessante, é um chá de cacto. Né? Um chá de cacto, o cacto mandacaru. Né? E agora a gente entra na bebida central, que se confunde com o próprio jaguncismo, que é a cachaça. Né? Para começar, a gente tem a cachaça como instrumento dos poderosos, né, dos chefes, que utilizavam a cachaça como meio de controle. Isso aparece, por exemplo, novamente na chefia de Zé Bebelo, que era financiada com dinheiro do governo. Então ele mesmo fornecia a cachaça para os seus homens. E ele explica para o Riobaldo por que ele fazia isso. Ele diz: melhor, senão eles por si providenciam, dão logo em abusos, patuleias, tá? Então o Zé Bebelo controlava a cachaça que ia ser fornecida aos jagunços. A tropa dele tinha até cachaça, a cachaça dele era legalizada, né? Tinha selo de imposto, né? Com caixas de 48 garrafas e tal. Se sabe por que a tropa de jagunço chegou a apreender um carregamento e ficou feliz de ver aquela cachaça. Imagino que não devia ter de alambique clandestino em Minas no início do século XX. Bom, o chefe da facção contrária, digamos assim, o chefe do jagunço, Joca Ramiro, pai de Diadorim, também faz a sua distribuição de cachaça depois do julgamento exatamente de Zé Bebelo, em que Zé Bebelo é mandado para Goiás, né? O Riobaldo diz assim, né? Daí estávamos todos pegando o que comer, que eram essas grandes abundâncias. Então teve um banquete. Angu e couve, abóbora moranga cozida, torresmos, e em toda a fogueira assavam mantas de carnes. Quem quisesse sopa, era só ir se aquinhoar na porta da cozinha. A quantidade de pratos era que faltava. E, assaz, muita cachaça se tomou, que Joca Ramiro mandou satisfazer goles a todos. Extraordinária de boa. Então, não só cachaça abundante, mas uma cachaça de qualidade, né? Para
para festejar aquele julgamento que era uma celebração praticamente do que eles achavam que era o fim da guerra. Os fazendeiros, por sua vez, também usavam a cachaça como instrumento de poder. Quando o bando de Reobaldo chegava junto de uma fazenda, né, ele cobrava seu imposto, que era em dinheiro, 10, 5, 10, 12 contos, que os fazendeiros logo pagavam, diz o Reobaldo. Às vezes cavalos, às vezes um pouco de gado, né? E para agradar a jagunçada, os fazendeiros abriam para a gente pipotes de cachaça que eles distribuíam. Então também é uma forma de, digamos, de boa vizinhança. E mesmo entre os jagunços, os chefes de jagunços, como o próprio Reobaldo, né? Eles eram praticamente obrigados a fornecer cachaça depois de uma grande batalha, né? Os homens esperavam isso. Então, um João Nonato, diamantinense, decidido agradável, me disse: hoje, chefe, depois que se ganhar, com bom gol se festeja, né? A cachaça para festejar a vitória. E Reobaldo responde: claro, hoje sim, claro que sim. Bom, por falar em cachaça boa, há duas cachaças famosas mencionadas no livro. A primeira, as duas são de Januária, né? Uma cidade muito conhecida pela produção de excelentes cachaças aí, bem no norte de Minas, já quase na Bahia. A primeira é a Januária Azulosa, né? Que é uma cachaça, ele diz, uma cachaça muito nomeada. Tem lá um problema de dois homens que desafiam o Diadorim, começam a dizer que o Diadorim é efeminado, o Diadorim dá um supapo num e coloca o punhal no pescoço. Depois fica tudo bem, para celebrar a paz, né? Tudo em paz, em mais paz, me ofereceram bebida Januária Azulosa. Um gole me foi, cachaça muito nomeada. Então, nesse momento especial, né? De celebrar a paz, não mais a vitória na guerra, mas a paz, eles ofereceram uma cachaça especial para o Reobaldo. E a outra é uma cachaça que Reobaldo sonha tomar com o Diadorim em Januária, né? Se eles conseguissem ir embora do bando, se eles conseguissem abandonar a vida de jagunço, né? Ele diz: a Januária eu ia, mas Diadorim, ver o vapor chegar com apito, a gente esperando toda no porto. Ali o tempo a rapaziada suava, cuidando nos alambiques como perfeito se faz. Assim essas cachaças, a 26 cheirosa, tomando gosto e cor queimada, nas grandes dornas de Umburana. Então você tinha barris especiais, né, de madeira especial, para tratar essa cachaça que o Reobaldo sonhava tomar com o Diadorim, livre, né, livre das obrigações de jagunço, livre da guerra, né? O próprio Reobaldo, ele usa a cachaça de uma maneira reprovável, bastante reprovável, dando cachaça ao menino Guirigó e ao cego Borromeu, né? Só para divertir o bando, digamos assim. Para eles falarem coisas diferentes do que certas, né? Para eles ficarem meio tontos e falarem besteiras. Mas, talvez, Reobaldo pensa, eles acabassem falando alguma coisa que prestasse. Como, né, uma espécie de um oráculo aí. E Zé Bebelo, revoltado com os jagunços, né, lembra que os jagunços usavam a cachaça para desmoralizar as autoridades, inclusive as autoridades religiosas das cidades que invadiam. Então eles faziam muita coisa. Arrasavam comércio, barreavam com estrume humano as paredes da casa do juiz de direito, montavam um promotor numa má égua de cara para trás com lata amarrada na cauda, soltavam foguetes, davam vivas e também arrombavam pipas de cachaça diante da igreja, quer dizer, se embebedavam diante da igreja, praticavam o pecado propositalmente diante da igreja. A cachaça pode ter uma utilidade também, sem ser para beber, né? Nesse mesmo momento em que Reobaldo está na batalha ali, colado quase que na sombra do Hermógenes, ele está sendo perturbado por uma série de mosquitos, por uma nuvem de mosquitos que estão picando ele sem parar. E percebendo isso, o Hermógenes dá a ele fumo, empapado em cachaça, para ele passar na pele, né? Ele esfrega aquilo no corpo e se livra dos mosquitos. Mas a cachaça era assim,
ela estava presente o tempo todo na vida dos jagunços. Quando, por exemplo, o mesmo cozinheiro Paspe, que ele sai numa expedição para espionar os Zé Bebelos, uma expedição que acaba não dando certo, assim que ele chega, ele pediu logo quem tivesse um golinho de cachaça, quer dizer, para dar aquela coragem que chegava, né? A cachaça também está associada, obviamente, os excessos da cachaça à desordem, né? O Riobaldo vai falar de um pagode, lembrado pelo Lindorífico, né? Em que batucavam, tinha sanfona, cachaça muita, e aí uma confusão danada, tirava a roupa das mulheres na frente de todo mundo, os homens brigavam, saía facada para todo lado, né? E aí a cachaça é associada então com esse comportamento. Havia quem bebesse cachaça para tentar esquecer, né? Para tentar até morrer, né? Digamos assim. Que era o caso do chefe Sô Candelário, que era assolado pela ideia de que ele ia morrer leproso, uma doença que já tinha levado boa parte da sua família. E ele queria morrer ou na guerra, valentemente, com coragem, se lançando impetuosamente nas batalhas, ou então bebendo, o Riobaldo diz, a sua forte cachaça, para esquecer aquilo e quem sabe, né? A cachaça também podia ser um meio de abreviar a vida dele. Mas, por outro lado, até no paraíso, entre aspas, tinha que haver cachaça. O Riobaldo de Adorim, depois do julgamento Zé Bebelo, eles passam 2 meses num lugar paradisíaco, chamado Guararavacã do Guaicuí. Ali que Riobaldo descobre que pela primeira vez ele descobre que ele amava mesmo de Adorim. Primeiro ele foge, mas depois não tem jeito. E eles ficam ali numa lua de mel, sem mel, mas ficam ali muito bem, os dois curtindo, sem necessidade de nenhum tipo de trabalho, né? É como se fosse mesmo um paraíso. E ele diz ali, todo dia se comia bom peixe novo, pescado fácil, curimatã ou dourado. Cozinheiro era o Paspe, fazia pirão com fartura e dividia a cachaça alta. Então, aqui a cachaça é sinônimo de bem-aventurança, né? Todo mundo usava cachaça de uma maneira simbólica também, o tempo todo, né? Então, quando eles vão pegar uma barca para atravessar o Rio São Francisco, o barqueiro chegar no Rio Urucuia, o barqueiro logo oferece cachaça. E o Alaripe aceita um gole e os outros também aceitam, porque é uma questão de recepção, né? Na verdade, tornar-se jagunço já passa pela cachaça. Riobaldo, sobre esse processo de se transformar em jagunço, ele vai dizer o seguinte: fui aprendendo a achar graça no dessossego, que a vida de jagunço era, né, essa vida movimentada e uma vida alterada, uma vida cheia de temores, né, de possibilidades de desastre, de tragédia, uma vida do dessossego. Aprendi a medir a noite em meus dedos. Achei que em qualquer hora eu podia ter coragem. Isso que vem de mansinho, com uma risada boa, cachaça aos goles, dormida com a gente encostado em coronha de sua arma. O que carece é a companheiragem de todos no simples assim, irmãos. Quer dizer, então a cachaça para ele fazia parte do processo que levaria ele a se transformar num jagunço e a ter coragem para participar das batalhas, né? Aliás, essa associação da coragem, da cachaça com a coragem, ela aparece num outro momento em que, na véspera de uma batalha importante, os homens de Riobaldo ficam mexendo um com o outro. E um diz assim: caranguejo, sem cachaça tu vai? Ou seja, será que você tem coragem de enfrentar a batalha sem tomar cachaça? Que a verdade mesmo é que todo mundo tomava cachaça, antes, durante e depois da batalha. Como, por exemplo, no meio da guerra, quando eles estão cercados, aí é o Zé Bebelo que está como chefe, quando eles estão cercados na fazenda dos tucanos, todo mundo tomava cachaça, continuava a tomar cachaça durante a batalha. Tanto que o Riobaldo fala, né, da bafagem da boa cachaça, né? A boa cachaça aí, porque eles também tomavam cachaça, mas com uma certa moderação, né? Porque não podiam ficar totalmente bêbados se ficassem, obviamente, a batalha seria perdida, né? E havia aqueles, inclusive, que andavam já com vidrinho de cachaça. Era o caso do cearense, do Alaripe, que andava já com seu vidrinho de cachaça ali, né? No colete,
qualquer coisa, né, ele já tomava seu gole. Inclusive tem uma passagem que ele oferece ao Riobaldo e o Riobaldo topa, né? Mas a cachaça pode estar associada a um momento apocalíptico. O Riobaldo imagina que os catrumanos, né, que são os homens lá do interiorzão do sertão profundo, esses homens mais rústicos que aparecem aí quase que de forma mitológica, homens que parecem viver num outro tempo, falar de uma maneira diferente, usar a moeda do tempo do imperador, armas totalmente antiquadas, né? Ele imagina que esses homens que eram dotados, ele acha que eram dotados de muita ferocidade, né? Se eles invadissem a cidade, o que aconteceria? E aí ele diz: haviam de querer usufruir depressa de todas as coisas boas que vissem. Haviam de uivar e desatinar. E bebiam. De seguro que bebiam as cachaças inteirinhas da Januária. E pegavam as mulheres e puxavam para as ruas. Então a cachaça aí ia ser o motor, digamos, desse apocalipse dos catrumanos. E também numa associação negativa, quando o Riobaldo está se preparando para tentar fazer o pacto com o diabo, até uma discussão se ele fez, se ele não fez, né? Ele é obrigado a ficar de jejum, chamado jejum do demo. Então ele não pode comer nada, ele não pode beber nada, exceto cachaça, né? E ele diz, um gole que era fogo solto na goela e nos internos. Não quebrava o jejum do tempo. No que eu confiei que estava pronto para ir avante. Então, é como se a cachaça tivesse aí uma relação direta com o demônio, né? Por isso, ele pode beber cachaça e não pode beber água, quando está fazendo esse jejum do demo. Depois que ele tenta fazer o pacto, a gente não pode dizer aqui se ele fez ou não, né? O Riobaldo, ele fazia músicas, mas ele não cantava. Ele dizia que não tinha boa voz. Mas nesse dia, depois de ir lá e tentar fazer o pacto com o demo, ele bebe cachaça e ele canta, né? E ele canta uma música que começa a dizer: hei de as armas, fechei trato nas veredas com o cão. Quer dizer, fechei trato com o diabo. Então, quando é para celebrar esse pacto com o diabo, ele bebe cachaça e aí, pela primeira vez, ele tem coragem de cantar. Quer dizer, é um Riobaldo que está totalmente alterado. Ele vai dizer, arte que cantei e todas as cachaças. Em oposição a esse trecho, tem um outro em que ele está muito bem, feliz, num lugar chamado Verde Alecrim, dormindo ao lado de duas lindas mulheres, a Hortência e a Maria da Luz, né? Num ambiente absolutamente pacífico, num ambiente absolutamente tranquilo, né? E aí ele não quer beber cachaça. Ele diz, no meio daquela noite andei com fome, não quis cachaça, né? Ele bebe bom café adoçado com açúcar de primeira, mas não bebe cachaça. A cachaça, né, também aparece como uma metáfora de coisas que dão alegria, mas também uma certa desorientação, né? No meio de uma batalha terrível, em que Riobaldo não está fazendo absolutamente nada, mas ele se alegra simplesmente por ser o Urutu branco, por ter poder, por ter uma posição, né? Ele diz, Urutu branco, eu só relembrei, sussurrado ditoso, como quando com mocinha meiga se namora. Ele estava apaixonado, era pelo poder. Cachaças que em mim alegria. Quer dizer, a alegria dele com poder era como se fosse uma cachaça. Embebedava ele, né? Mas a cachaça podia ter uma utilidade médica, digamos assim. Alguns jagunços tinham o hábito de fazer com que seus dentes ficassem afiados, como se fossem dentes de piranha, né? Que eles ficassem num triângulo, com a base para cima e a ponta para baixo, né? Dentes de feras, dentes de animais ferozes. E eles faziam isso com faca, normalmente, né? Não tinha, obviamente, nenhum tipo de analgésico, mas depois de gemer muito, né? Eles refrescavam, bochechando com um caneco de água com pinga. E por último, para terminar, duas bebidas que aparecem muito, então vocês veem a importância da cachaça, né? Tem duas bebidas que aparecem muito rapidamente. A primeira é a cerveja. Quando Riobaldo está lá no banquete da Fazenda Barbaranha, oferecida pelo seu Ornelas, né?
ele diz que estava tudo perfeito, bebe seu chá de laranjeira e tal, e ele diz que só faltava lá uma boa cerveja e alguém com jornal na mão para alto se ler e a respeito disso tudo se falar, né? Então aí o sinônimo de civilização para ele seria essa cerveja que não aparece, né? E o jornal, né? Aí sim ele estaria como se fosse um habitante da cidade. E o vinho aparece com uma breve menção do Celorico Mendes, do padrinho, que na verdade é pai de Reobaldo, mas não assume, que ele fala que sentei em mesa com Neco, bebi vinho, almocei, então são as duas únicas passagens. Mas realmente a bebida central da jagunçada era a cachaça das mil e uma utilidades. Tá bom, gente? Esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, tchau! Oi, pessoal! Com o programa de hoje, a gente termina então esse ciclo de 2 programas sobre o que os jagunços comiam e os que os jagunços bebiam no Grande Sertão. Tá? Semana que vem tem outro programa, sempre sobre o Grande Sertão Veredas. Espero que vocês estejam gostando. Por favor, mandem seu feedback aí. O que tá bom, o que tá ruim, o que poderia melhorar. Tá? Eu faço com muita alegria esse podcast, esperando ajudar vocês a ler o livro, tá? Espero que ele esteja cumprindo essa função, tá? Muito obrigado, então. E agora vamos à nossa música, à nossa trilha musical, né? Essa maravilhosa Acordais, do meu querido Alex Rocha e da Joyce Carvalhais, tá bom? Então, com vocês, Acordais. Um beijo e até a semana que vem. Valeu! Quem tá dormindo, acordais. A casa agora adentrais. Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Peço licença ao Senhor, trago cantigas de paz, viola fina ensaiando, o pôr do sol nos quintais, passarinho vem se achegando, som entre os laranjais, quanto mais vozes cantando, mais alegre.